Olá, amigos e amigas queridas do nosso Momento Redenção. Nós trazemos nesta oportunidade um tema da Revista Espírita de abril de 1862, que tem como título Epidemia Demoníaca na Saboia. E é bem interessante. Vamos ao nosso tema da tarde de hoje. Há tempos, os jornais falaram de uma demonomania epidêmica declarada numa parte da Alta Saboia e contra a qual falharam todos os recursos da medicina e da religião. O único meio que produziu resultados mais ou menos satisfatórios foi a dispersão dos indivíduos por diversas cidades. A respeito, recebemos do capitão B, membro da Sociedade Espírita de Paris, atualmente a Nancy, a carta que se segue. A Nancy, 7 de março de 1862. Senhor presidente, querendo ser útil à sociedade, tenho a honra de lhe remeter uma brochura enviada por um de meus amigos, o Dr. Cayle, encarregado pelo ministro de acompanhar o inquérito feito pelo Sr. Constant, inspetor das casas de alienados, sobre os casos muito numerosos de demonomania observados na comuna de Morcine, departamento de Thonon, Alta Saboia. Ainda hoje, esta população se acha sob a influência da obsessão, a despeito dos exorcismos, dos tratamentos médicos, das medidas tomadas pelas autoridades e do internamento nos hospitais do departamento. Os casos diminuíram um pouco, mas não cessaram, e o mal existe, por assim dizer, em estado latente. Querendo exorcizar esses infelizes, na maioria crianças, o cura mandou trazê-las à igreja, conduzidas por homens vigorosos. Apenas pronunciou as primeiras palavras latinas, produziu-se uma cena terrificante. Gritos, saltos furiosos, convulsões, etc., a tal ponto que mandaram chamar os soldados de polícia e uma companhia de infantaria para restabelecer a ordem. Então, vejam, amigos, que confusão que foi isso, como foram complexos esses acontecimentos na Saboia com essa epidemia demoníaca, né? Segue o correspondente, então. Não me foi possível obter todas as informações que desejava mandar-lhe hoje, mas os fatos me parecem bastante sérios e dignos de exame. O alienista, Dr. Arthur de Lyon, leu o relatório da Sociedade Médica desta cidade, o qual foi publicado pela Gazeta Médica de Lyon, e que o senhor poderá obter através do seu correspondente. No hospital desta cidade, temos 2 senhoras de Morcine em tratamento. O Dr. Cayle
concluiu por uma afecção nervosa epidêmica que escapa a toda espécie de tratamento e de exorcismo. Só o isolamento produziu bons resultados. Todos os infelizes obsedados em suas crises pronunciam palavras sujas, dão saltos prodigiosos por cima das mesas, trepam em árvores, nos telhados e, às vezes, profetizam. Se tais fatos tivessem ocorrido nos séculos XVI e XVII, nos conventos e nos campos, não é menos certo que no nosso século XIX eles nos oferecem a todos os espíritas um assunto de estudo do ponto de vista da obsessão epidêmica, generalizando-se e persistindo durante anos, pois o primeiro caso observado foi há 5 anos. Terei a honra de lhe enviar todos os documentos e informações que puder obter. Assinado B. As duas comunicações que se seguem foram dadas sobre o assunto na Sociedade de Paris por nossos espíritos habituais. Não são médicos, mas magnetizadores espiritualistas ou espíritas que deveriam ser mandados para dissipar a legião de espíritos malévolos extraviados no nosso planeta. Digo extraviados porque eles apenas passarão. Muito tempo, a infeliz população manchada ao seu impuro contato sofrerá moral e fisicamente. Onde o remédio? Onde o remédio? Perguntais. Surgirá do mal, porque os homens, apavorados por essas manifestações, acolherão com transporte o benéfico contato com os bons espíritos que os sucederão, como a aurora sucede à noite. Como a aurora sucede à noite, perdão. Essa pobre população, ignorante de qualquer trabalho intelectual, teria desconhecido as comunicações inteligentes dos espíritos e nem mesmo as teria percebido. A iniciação e os males causados por essa turba impura abrem olhos fechados, e as desordens, os atos de demência, são apenas o prelúdio da iniciação, porque todos devem participar da grande luz espírita. Não vos lamenteis por essa maneira cruel de proceder. Tudo tem um fim e os sofrimentos devem fecundar, assim como as tempestades que destroem a colheita de uma região enquanto fertilizam outra. Então, essa mensagem recebida na Sociedade de Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi trazida pelo Espírito Georges, através da médium Senhora Castel. Então, veja que ele está apontando que a desgraça que nós vemos, neste caso, como em muitos outros, tem um fim providencial. Olha que ele termina dizendo que a tempestade que dizima uma plantação aqui auxilia uma outra região lá, né? Os sofrimentos devem fecundar, assim como as tempestades que destroem a colheita de uma região, enquanto fertilizam outras. Então, nós vamos vendo que esses espíritos que, segundo a informação de George, estão de passagem pela Terra, pelo planeta, permitiu-se que eles chegassem àquela região
para que a sua mobilização, embora turbulenta, despertasse, desse a chance de despertamento àqueles companheiros que vivem naquela região, que por sua ignorância, falta, não letramento, etc., etc., dificilmente teriam notícias do espiritismo, do processo espírita acontecendo, e esses fenômenos, então, se deram provocando, trazendo a oportunidade de fecundar um solo infértil, né, nessa analogia. E a segunda mensagem, como ele anunciou, como Kardec anunciou antes, as duas comunicações que se seguem foram dadas sobre o assunto na Sociedade de Paris por nossos espíritos habituais. Então, a primeira foi do espírito George. E agora vamos à segunda. Os casos de demonomania que agora ocorrem na Savoia já ocorreram em muitos outros lugares, notadamente na Alemanha, mas muito principalmente no Oriente. Esse fato anormal é mais característico do que pensais. Realmente, ao observador atento, revela uma situação análoga à que se manifestou nos últimos anos do paganismo. Ninguém ignora que quando o Cristo, nosso muito amado Mestre, encarnou-se na Judéia sob os traços do carpinteiro Jesus, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos que, pela possessão, como hoje, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados. Numa palavra, dos indivíduos que guardavam os rebanhos ou vagavam nas ocupações rurais. Não percebeis uma grande analogia entre a reprodução desses fenômenos idênticos de possessão? Nisso existe um ensinamento muito profundo. E disso deveis concluir que cada vez mais se aproximam os tempos preditos e que o Filho do Homem, em breve, virá expulsar de novo a turba de espíritos impuros que se abateram sobre a terra e reavivar a fé cristã, dando a sua alta e divina sanção às consoladoras revelações e aos regeneradores ensinamentos do Espiritismo. Então, o Espírito que dá essa mensagem vai, então, nos levando a fazer a analogia daquele momento, daqueles episódios que ocorreram na Savoia. Segundo o relato do Sr. B, desde 5 anos atrás, a analogia desses fatos, dessas manifestações demoníacas, paralelando-se com aquelas que ocorriam ao tempo de Jesus, encarnado aqui na região da Judéia. Então, voltando aos casos atuais de demonomania, é preciso lembrar que os cientistas, os médicos do século de Augusto, trataram, conforme os processos hipocráticos, os infelizes possessos da Palestina, e que toda a sua ciência foi impotente ante esse poder desconhecido. Então, a analogia, o paralelismo é muito imediato, né? Ora, ainda hoje, todos os vossos inspetores de epidemias, os vossos mais notáveis alienistas, sábios doutores em materialismo puro, fracassam do mesmo modo ante essa doença exclusivamente moral. Diante dessa epidemia que é só espiritual. Mas que importa, meus amigos? Vós que fostes tocados pela graça nova, sabeis quanto esses males passageiros são curáveis pelos que têm fé. Esperai, pois,
esperai com confiança a vinda daquele que já resgatou a humanidade. A hora se aproxima, o espírito precursor já está encarnado. Em breve, pois, o desenvolvimento completo desta doutrina que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Essa mensagem, então, essa segunda mensagem, nos é trazida por Erasto, né, pelo Espírito Erasto, através do médium Sr. Dampé. E aí Kardec vai fazer a sua preleção, a sua avaliação, essa análise desse contexto. Deve-se concluir, então, do que precede, que não se trata de uma afecção orgânica, mas de uma influência oculta. Custa-nos tanto menos crer, quanto temos tido numerosos casos idênticos, isolados, devidos à mesma causa. E o que o prova é que os meios ensinados pelo Espiritismo bastaram para fazer cessar a obsessão. Está demonstrado pela experiência que os espíritos perversos não só agem sobre o pensamento, mas também sobre o corpo com o qual se identificam e do qual se servem como se fosse o próprio. Provocam atos ridículos, gritos, movimentos desordenados com toda a aparência da loucura ou da demonomania. A explicação disso encontra-se em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão. E num próximo artigo, citaremos alguns fatos que o demonstram de modo incontestável. Então, Kardec, com a sua lucidez, com a sua tranquilidade, com a sua serenidade, experimentado em todo esse processo, vai, então, nos trazer a tranquilidade e apontar caminhos, né? Com efeito, é bem uma espécie de loucura, de vez que se pode dar este nome a todo o estado anormal em que o espírito não age livremente. Neste ponto de vista, a embriaguez é uma verdadeira loucura acidental, né? Que às vezes nós olhando só esses fatos mais explícitos de possessão, nós esquecemos de observar o nosso próprio dia a dia, né? Se a gente traz, se eu trouxer para a nossa atualidade, para o nosso momento, para o nosso 2022, por exemplo, nós vamos ver que graçam aqui as loucuras diversas, seja através da embriaguez ou de uso de outros psicotrópicos alucinógenos, quaisquer que sejam, tão vulgarmente utilizados, mas em especial a embriaguez, que faz parte do dia a dia, do uso comum, é como se fosse natural beber demasiadamente, inclusive, literalmente, entre aspas, encher a cara, e a gente não reconhece nisso uma situação de possessão, né, de desequilíbrio total, de loucura, enfim, né? É necessário, pois, segue Kardec, distinguir a loucura patológica da loucura obsessional. A primeira é produzida por uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento, que é a loucura patológica. Notemos que nesse estado de coisa não é o espírito que é louco. Ele conserva a plenitude de suas faculdades, como demonstra a observação. Apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para se manifestar. O pensamento, ou melhor dito, a expressão do pensamento é incoerente, porque o destrambelho tem a ver com um fator fisiológico, né? Na loucura obsessional, não há lesão orgânica. É o próprio espírito
que se acha afetado pela subjugação, ou seja, pela imposição de um outro elemento, né? De um espírito estranho que o domina e comanda. No primeiro caso, é preciso tentar a cura, é preciso tentar curar o órgão doente. No segundo, basta livrar o espírito doente do hóspede inoportuno, a fim de lhe restituir a liberdade. Porque essa adesão, essa aderência, essa similitude que se vê entre o espírito que obsidia, ou que, nesse caso, subjuga, que se adere, se a gente puder usar essa expressão, ao encarnado, e lhe subjuga à vontade, porque ele passa a trabalhar em cima da sua estrutura fisiológica, exercendo por ele, ou sobre ele, o raciocínio, né? E logo as ações. Casos semelhantes são muito frequentes e comumente tomam como loucura o que não passa de obsessão, para a qual deveriam empregar-se meios morais e não duchas. Pelo tratamento físico e, sobretudo, pelo contato dos verdadeiros alienados, muitas vezes tem sido determinada uma verdadeira loucura onde esta não existia. Então, o que está dizendo Kardec? Na maioria dos casos, num grande número de vezes, pelo menos, nós vemos alguém atuado por essa obsessão, por essa subjugação potente, por essa possessão, e o que fazemos? Joga para lá, põe no hospício, isola ele, põe lá. E como ele vai estar num ambiente, entre aspas, absolutamente contaminado nesse processo, em que você vai ter lá, na realidade, loucos reais, que são fisiologicamente loucos e que têm atitudes translocadas, e mais as duchas e todo o tratamento absolutamente inadequado das internações que se exerceram ao longo da história do homem desde que se estruturou as casas de loucos, esse que não era louco acaba ficando, né? Ele acaba alcançando um destrambelho na própria estrutura fisiológica, porque o uso antigo era o quê? Choques elétricos, duchas frias e outras coisas muito violentas, que na realidade violentavam ainda mais o ser que já estava assediado por um potente obsessor, e ainda ele sofria fisicamente as ações, aí complicou, né? Fica muito difícil para ele retomar o equilíbrio, já que o tratamento que lhe impõe absolutamente não faz parte desse tratamento o lidar com aquele que o oprime, que é o obsessor, o possessor, enfim. Segue Allan Kardec. Abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem também esclarecer a questão muito obscura das doenças mentais, assinalando uma causa que até agora não era levada em conta. Causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Foi, né? Mas como levar a admitir-se tal causa pelos que estão sempre dispostos a mandar para o hospício quem quer que tenha a fraqueza de acreditar que temos alma e que esta representa um papel nas funções vitais, sobrevive ao corpo e pode atuar sobre os vivos. Quem dizia isso era taxado imediatamente de louco. Então, quando ele era assediado então, por um obsessor, ele não tinha saída, né? Graças a Deus, e para o bem da humanidade, as ideias espíritas fazem maior progresso entre os médicos do que era dado esperar. E tudo leva a crer que, em futuro, não muito remoto, a medicina sairá, enfim, da rotina materialista. Claro que, ao longo da história, nós tivemos muitos avanços, mas não na medicina oficialmente falando, né? Alguns setores específicos foram alguns médicos, alguns grupos de médicos e tal, mas não se generalizou ainda
Mas nós chegaremos lá. Segue Kardec. Os casos isolados de obsessão física ou de subjugação foram verificados. Compreende-se que, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, olha que ideia, que metáfora interessante. Compreende-se que, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, delas se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. A ignorância, a fraqueza das faculdades, a falta de cultura intelectual, naturalmente lhes oferece maior número de vítimas. Por isso, eles atuam de preferência sobre certas classes, embora as pessoas inteligentes e instruídas nem sempre estejam isentas. Então, não se está criando um exclusivismo aqui, não. É mais comum que certos daqueles sem capacidade desenvolvida, porque nós temos muitos grandes homens absolutamente que têm o raciocínio de uma porta. Então, não é a questão de ser pobre ou rico, é a questão de ter ou não desenvolvida a habilidade intelectual, a habilidade, a acuidade de entendimento, de percepção, de avaliação. Né? E nós vemos na atualidade que isso se dá. Né? Na realidade, nós temos aí muitos grandes nomes que têm agido como uma porta quando tem que raciocinar no contexto social geral, demonstram uma incapacidade e logo uma propensão a serem assediados tranquilamente, dominados por esses grupos que tais, como o que Kardec fala aqui. A ignorância compreende-se que, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, delas se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. Continuando lá. Como diz Erasto, foi provavelmente uma epidemia que ocorreu ao tempo do Cristo, da qual por vezes se fala no Evangelho. Mas por que só a sua palavra bastava para expulsar os chamados demônios? Isto prova que o mal não podia ser curado senão por uma influência moral. Ora, quem poderá negar a influência moral do Cristo? Contudo, dirão, empregaram o exorcismo, que é um remédio moral, e nada foi obtido. E Kardec continua, se nada produziu, é que o remédio nada vale, e o outro deve ser achado. Porque nós estamos falando de moralidade, não é de moralismo. Porque eu posso ser um moralista, mas não moralizado. Como moralista, eu vou gritar, espernear com o espírito obsessor e ele vai rir da minha cara. Porque o que me falta é estofo moral. Então é diferente. Jesus dizia e era obedecido pelo seu nível de moralidade. Você pode ser o padre que quiser, o pastor que quiser, pode ser quem você quiser. Sem moralidade, não tem como dar ordem a esses companheiros e fazê-los sair. Se nada produziu, é que o remédio nada vale e outro deve ser achado. Isso é evidente. Estudai o Espiritismo e compreendereis a razão. Só o Espiritismo, assinalando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combater os flagelos de tal natureza. Então, veja, ele não está dizendo que só o Espiritismo pode fazer. Ele diz que o Espiritismo, só o Espiritismo, assinalando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combater os flagelos de tal natureza. Ele não quer para si. Não é se orar de nada. O caráter dessa doutrina é de universalidade. É que todos conquistem esse mesmo padrão. Mas é preciso entender o que se passa para que você possa agir de forma adequada naquilo que é o problema. Senão você só cria problema. Você não resolve o problema. Você cria dois. Segue Kardec. Mas,
quando aconselhamos a estudá-lo, entendemos um estudo sério, e não com a esperança de encontrar nele uma receita banal, para uso do primeiro que aparecer. Não parece uma receita de bolo, né? Não é uma cartilha iniciada. Vamos pensar aqui, agora vamos usar as palavras mágicas, como se fosse um manual de magia, como na cinematografia hollywoodiana, né? O que acontece na Saboia, chamando a atenção, possivelmente apressará o momento em que será reconhecida a parte de ação do mundo invisível nos fenômenos da natureza. Uma vez entrando neste caminho, a ciência possuirá a chave dos mistérios e verá cair a mais formidável barreira que detém o progresso: o materialismo, que restringe o círculo da observação em vez de o ampliar. Então, o combate ao materialismo, nesse sentido, se dá com a doutrina dos espíritos, é nesse aspecto. É assim, o materialismo ele é restringente, se nós podemos usar essa expressão. Ele restringe o círculo da observação, porque se eu só acredito nisso, eu vou ver só com o meu foco. Se eu tenho um caráter de universalidade, se eu olho com olhos de amplitude, eu vou perceber que é o materialismo que restringe o círculo da observação em vez de o ampliar. Então, esse tema é muito interessante, porque, inclusive, a nossa pretensão nessa ideia de trazê-lo é para nós nos atentarmos para o fato de que nós não estamos em 1862, nós não estamos na Saboia, nós estamos no Brasil, num mundo mais de um século e meio depois, né? No século XXI, ano 2022, e essas epidemias não estão tão longe do nosso dia a dia. Vamos observar. Muita paz, que Jesus abençoe, luz nos corações. Graças a Deus, obrigado a todos por mais um encontro em que os queridos amigos e amigas se permitiram ouvir-nos para refletirmos sobre a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Muita paz.